dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Bradcast. Vamos direto para o Pastor China e já voltamos com os nossos comentários. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao capítulo 23 de Provérbios e a gente tem um assunto bem interessante para compartilhar hoje, algo que eu carrego comigo, que eu acredito, eu tenho como algo bem firmado, dentro do meu coração, a respeito dos princípios, Os princípios, eles são muito importantes. Eu entendo que princípios, eles vão acima das regras, Eles estão num patamar de entendimento diferente, Porque às vezes a gente cumpre regras por obrigação. Você é obrigado, está imposto aquilo sobre você. E o princípio, a gente não olha dessa forma, a gente respeita o princípio pelo entendimento, por prazer, por temor, por respeito, por amizade, por amor. Princípios são melhores do que regras. Parece que no imaginário cristão, evangélico, protestante, a gente criou muito esse entendimento, de que a Bíblia é uma série de regras, de leis que precisam ser ali cumpridas, e se você desobedecer à lei, você é punido, E na verdade, quando a gente olha o conjunto dos livros da palavra do Senhor, de toda a Bíblia, quando a gente vê a vinda de Jesus ao mundo, a revelação de Cristo, quando a gente se aprofunda no Antigo Testamento, com a junção do Novo Testamento, nós conseguimos compreender, e é muito maravilhoso isso, que todas essas recomendações bíblicas que nos são dadas, elas têm uma finalidade de proteger a gente, de nos aproximar do Senhor, de nos dar uma vida íntegra, melhor. Está o parâmetro da justiça quando nós seguimos os mandamentos, Então, que você possa exercitar isso, ensinar isso para as pessoas. O evangelho não o evangelho, o cristianismo, servir a Deus, não pode ser um peso para a gente, Tem esforço, tem um preço a ser pago, sim, porque tudo que tem valor a gente precisa renunciar, a gente põe ali força, naquilo que a gente quer conquistar. Isso sim, mas não peso, regras, porque quem vive sobre regras, uma hora estoura, não aguenta, não é verdade? E aí chuta o balde, e aí quer viver tudo que não viveu, porque estava ali aprisionado. Evangelho é liberdade. Deixa eu comentar um pouquinho, então, o capítulo 23. Eu fiz uma introdução um pouco diferente hoje, mas eu acho que faz sentido para esses textos que nós vamos ler aqui, esses versículos. Capítulo 23, verso 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Está falando o quê? De limites. Não mude os limites, Pois aquele que defende os direitos deles, ou seja, dos fracos, dos órfãos, é forte. Está falando de quem? De Deus, Deus, ele preza por limites. E ele lutará contra você para defender, Então, o limite é muito importante. O limite me dá a medida certa de como eu posso avançar, até onde eu posso avançar com situações, com procedimentos, com atitudes, com relação à minha proteção própria e relação à proteção do próximo também, do outro. É muito interessante isso. O verso 13 diz o quê? Não evite disciplinar a criança, ou seja, dê limites. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então, essa ideia da correção da criança é uma ideia de impor limites. As crianças hoje desafiam todo o tempo os pais para romper limites, para ter mais liberações. E a gente não pode ser, não podemos ser aqueles pais proibitivos, nem super protetores, mas nós temos que entender o princípio
dos limites e aplicar isso aos nossos filhos. E olha lá o verso 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se empanturram de carne. Olha lá, o churrasco aqui apareceu, né? A picanha apareceu no nosso texto bíblico aqui. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Mais uma vez, é errado comer carne, gente? É errado a gente festejar, celebrar? Não, mas a questão é, qual que é o limite disso? Onde que está o nosso limite? Então, quando Deus nos dá a palavra, né, eu quero ficar com esse princípio aqui, através desses 3 versículos, né, que nos ensinam que a palavra do Senhor, as instruções do sábio, né, de Salomão, elas estão indo num caminho de que você precisa aprender a respeitar os limites através dos princípios, através de uma ideia de princípio. Então você chega para o seu filho e fala assim, olha, você não pode fazer isso, mas por que eu não posso? Porque eu estou mandando. Então você está dando uma regra, e você não está explicando um princípio para ele, e ele não vai entender. Qual que é a diferença da situação entre regra e princípio? É que o princípio você vai ter que investir um pouco mais de tempo, né? Você tem que ouvir o argumento do outro, às vezes você tem que compreender o pensamento da criança, no caso, ou de alguém que está te questionando. Por que na igreja a gente faz isso? Por que na igreja a gente não faz aquilo? Né? Então, como pastor, eu posso chegar e falar assim, não, porque aqui não pode, porque a nossa prática não é esse ponto, fecha a porta. Eu não abro para conversa, para o entendimento. Então, a regra, ela é mais fácil de lidar, só que ela é, de certa forma, medíocre. Ela não estimula o pensamento, ela não estimula a reflexão. A palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor não nos chamou para sermos robôs, pessoas manipuladas, mas pessoas que têm entendimento, que olham as regras, né? As orientações de disciplina que estão colocadas para a gente, com relação à vida matrimonial, a relacionamentos. Aqui nesse texto fala, né, sobre limites das terras, sobre comer, sobre tudo que diz respeito à nossa vida, e não é algo impositivo, são regras, são orientações que estão embasadas em princípios, né? Então elas não podem ser pesadas. Quando eu tenho até as próprias práticas ali do povo de Israel, era um povo nômade, né? Então eles não tinham ali um sistema sanitário, né? Eles estavam andando, circulando. Então muitos dos mandamentos até estão com relação à pureza, né? A lavar as mãos, a pureza da mulher, tem a ver com aspectos de higiene e saúde. Olha que interessante. Que a palavra de Deus é maravilhosa, eu não tenho tempo para comentar sobre tudo, né, que a gente pode falar hoje sobre esse texto, mas respeite os limites, aprenda com os limites, viva sobre os princípios, entenda, procure entender, compreender o que é que o Espírito Santo está tentando te ensinar nesses dias, né? Não seja rígido, né? Abra o seu coração, respeite os limites com alegria, eles vão te proteger e vão proteger e vai proteger também as tuas relações com as outras pessoas e com Deus. Deus te abençoe, te vejo no capítulo 24. Valeu! E aí, pessoal, estamos de volta. Quero já falar uma coisa. Cinto de segurança, camisa do Vasco. Onde é que isso tem a ver com o nosso assunto aqui hoje? Meu Deus, o que é isso, cara? Como é que surgiu isso? Para quem não sabe, olha que loucura, que eu lembrei aqui. O cinto de segurança no Brasil ele foi obrigatório em 97. E em 97 eu lembro de uma tia minha brincando, que ela falava assim, eu vou comprar uma camisa do Vasco, porque ela tem um cinto aqui, né? Ela tem uma faixa vermelha, uma faixa preta, de fora a fora, e vou usar porque esse negócio de cinto de segurança é a maior besteira que tem. Para que eu vou usar cinto? Não faz sentido, esse negócio ficar me apertando aqui, me dando calor. E eu lembro dela. Isso foi muito marcante para mim, porque essa foi uma lei, foi uma regra que foi criada, mas que é o princípio por trás, é a segurança da sua vida. Então, a segurança é um princípio, a vida é outro princípio.
Então, às vezes, a gente tem a nossa vida, regras que são impostas, porque em certo momento elas podem virar princípios, ou o que o China falou mesmo, né? Se a gente tiver uma regra e querer falar para alguém que tem que ser daquele jeito, não pode ser de outro jeito, é só uma regra, não é um princípio que é explicado e tem uma base melhor e mais bem elaborada, né? Eu lembro também a última vez que eu fui conversar com um vendedor de seguros da Prudential, e eu perguntava assim, cara, como é que você percebe que a pessoa vai fechar a venda do seguro ou não, né? Ela vai assinar aí essa apólice com você. Ele falava, a pessoa que me faz muita pergunta. A pessoa que me faz muita pergunta é uma pessoa que ela está interessada em entender como funciona. Então, as pessoas que normalmente fazem muitas perguntas, elas querem entender o princípio, querem entender como que funciona aquela mecânica. Não só por curiosidade, mas porque se elas entenderem, aquilo faz sentido e aquilo pode ser aplicado na vida dela. Muito Uau. bom. Muito interessante isso aí, e eu gostei. Bom, a Vou camisa pegar do esse... Corinthians. O cara fala outra. Madu, fala aí, Caldo, sobre a camisa do Corinthians. A insegurança que dá. Não, não dá insegurança, não. A insegurança que dá nos outros, né? Não, não dá. O Thiago até ali, ó, baixou ali, ó. Deixa eu voltar esse programa pro lugar dele. Bota no eixo. Sem falar de camisetas, porque realmente, para quem usa a camiseta do Corinthians, deve ter muita segurança, mas para quem vê, é muita insegurança. Então, a questão é seu sonho. E uma das coisas interessantes da gente lembrar, até que o pastor China falou, e eu falei isso alguns programas atrás, sobre a questão da lei, o mandamento, que ela foi criada para exatamente isso, para nos proteger. Então, todas as leis que foram estabelecidas, elas foram estabelecidas exatamente para poder cuidar do povo, né? Então, o pastor China comentou sobre a questão da higiene. Imagina se naquela época Deus não tivesse dado uma leis específicas para a questão da higiene. Quantas pessoas poderiam ter falecido, né? Ou tido algum problema de saúde? Então, e outra coisa que o pastor China está olhando aqui, que eu rapidinho, notei... posso fazer uma pausa aí, se você falando? Por favor. Pausa não, inserir um... Cara, interessante eles pensarem em higiene sem ter conhecimento de vírus, de bactérias, de... Como é que era isso? Porque não tinha essa análise ainda em laboratório, né, cara? Sim, porque não foi quem estabeleceu foi Deus, né? Então, mas muito louco isso, né? Para pensar. Deus já sabia de todas as coisas, né? Esse Deus é fogo, hein, meu? Esse daí entende do que está fazendo. Esse é o nosso Deus, hein? E uma coisa interessante que o pastor China falou e o que o Samuel comentou também é a questão das perguntas, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu questiono tudo, e é interessante que às vezes as pessoas olham isso como um questionar assim, nossa, não, eu quero entender o intuito, eu quero entender o motivo, eu quero entender a história. E acho muito legal que o pastor falou, né, que muitas vezes a gente cria regras que fala, porque sim, e na igreja existe muito isso, né? Como esse programa é um programa também que nós somos cristãos e tratamos de assuntos bíblicos, é interessante a gente lembrar isso, e eu fico muito feliz que no nosso meio nós temos a oportunidade, não só aqui no broadcast, como as conversas, né? Às vezes eu tenho algumas conversas com o pastor China, o Padovan, sobre exatamente isso. Por que a gente pensa assim? O que você acha? Eu sei o que o povo pensa em geral, né, no mundo cristão, mas o que você pensa? E é muito legal a gente olhar para a Bíblia e ter a oportunidade de ser corrigido, né? E de ser ensinado através da palavra de Deus. E eu estou muito feliz com ouvir que nós temos dado e ver, né, que nós temos dado ênfase à palavra como a base da correção e do ensinamento da nossa igreja e das pessoas que andam ao nosso redor, né? Muito bom mesmo. Só fazer um comentário aqui, a gente passa o meu, mas rapidinho. A culpa de eu me empanturrar de carne não é minha, é do Geraldo, né? Quem conhece o Geraldo sabe que ele faz muito churrasco. Já queria passar essa parte para ele aí. A lei também explica que o pecado de um não pode ser perdoado ou feito por causa do outro, né? Então, o seu pecado é seu. Você não pode transferir ele, só para você saber. Deixa eu te falar uma coisa. A gente que vem do Brasil, você praticamente nasceu aqui, né? Está aqui há 20 anos. Mas a gente que vem do Brasil agora, né? Que nem eu tinha 2 anos e pouco aqui. Quando a gente chega aqui, cara, a gente vê esse monte de churrasco aqui só de picanha. Só de picanha.
Você peca, cara. Você peca. Você cai na glutonaria. Você vai para cima. Cai na carne. Cai Mas na carne. existe uma maneira, né? É só você realmente se cuidar e não passar do limite. Que é isso que o pastor China falou, existe um limite. Então, aquilo que foi estabelecido pelo seu corpo, de falar esse é o limite, ouve essa voz e pare. Gostei disso, Aceita essa Thiago. palavra. Você me Aceita essa encorajou. palavra de Vai hoje. ser adicionado isso, né, Padovan? Pode adicionar isso. Bom, no meu só uma, o que o Samuel falou e o Thiago também falou aí foi muito bom. O que a gente tem que ter a humildade é permitir com que os nossos líderes espirituais, né, possam dar essa abertura para ter esse feedback, onde que você está errando, onde que você está tá pecando nisso, né? Claro que a gente tem a palavra, né? Mas a gente sempre ter isso. Nos outros episódios, a gente falou sobre isso, né? Ter uma pessoa para mentorear, uma pessoa para te acompanhar, uma pessoa para te orientar. Então, é muito bom isso daí. E aí, vamos ficar agora aí com o Padovan, Samuel, Tiagão, fechamento. É isso mesmo? É isso aí, pessoal. Ó, lembrando, dê um like, dê um comentário, deixa um comentário lá pra gente nos nossos vídeos. Eu sei que é difícil quando o Samuel aparece na tela, mas é por isso que agora a nossa tela divide todo mundo. Você não precisa olhar só para ele. Pode olhar para o Padovan, pode olhar para mim, Vadu, tá bom? Fique tranquilo aí. Samuca, nessa parte do comentário, você põe uma musiquinha de triste, assim, o Thiago falando, deixa seu comentário. Vou colocar um zoom assim no meu rosto, né? Uma cara triste, um meme, né? É isso aí, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. E muito obrigado por participar conosco e crescer junto com a gente. Deus te abençoe. Até amanhã. Até amanhã.